Olá pessoal, hoje nós iremos ver as chamadas fontes de energia renováveis. Bem, energia renovável é aquela onde a fonte geradora daquela energia está sempre se renovando, está se regenerando, tá? Podemos citar a hidrelétrica, solar, eólica e a biomassa. Exemplo, a usina, ou melhor, a energia solar. Energia solar é aquela que converte a energia do sol e produz energia elétrica ou então energia térmica. O sol, obviamente, está sempre presente. Então, a fonte geradora de energia, o sol, vai estar sempre presente. Então, obviamente, está sempre se renovando. A energia eólica proveniente dos ventos. Os ventos estão sempre em constante dinâmica, então essa energia está sempre se renovando. A fonte geradora, os ventos, vai sempre se renovando, ok? Então hoje nós iremos ver mais especificadamente a energia hidrelétrica. Hidrelétrica é energia elétrica que é produzida a partir da força da água dos rios, ou seja, hidro, água, tá? Por isso o nome hidrelétrica. E na ilustração, melhor na fotografia, temos uma usina chamada usina hidrelétrica. A energia hidrelétrica ela é classificada como uma energia secundária. A energia secundária é aquele tipo de energia que é gerada a partir de uma outra fonte de energia. Nós sabemos que a eletricidade é uma energia, mas ela precisa de uma outra fonte de energia para ser gerada. Por isso que é classificada como energia secundária. Então, a eletricidade que é produzida nas usinas hidrelétricas era gerada a partir do movimento da água dos rios. Como que funciona isso? Numa hidrelétrica possui um grande reservatório. Esse reservatório, obviamente, vai armazenar grande quantidade de água que vai passar pelo duto interno da usina e vai movimentar o eixo da turbina. Essa turbina, sendo movimentada em alta velocidade, vai produzir energia elétrica no gerador, né? O gerador produz energia elétrica e, obviamente, depois de produzida, ela vai ser distribuída. Então, esse esquema representativo mostra como que funciona uma usina hidrelétrica. E é claro, depois quando aquela água do rio passa pela turbina, ela vai seguir o seu curso normal. Tá? Só para lembrar que a usina hidrelétrica ela tem que ter um reservatório para criar o quê? Uma potência para gerar a eletricidade. O tipo de rio onde uma hidrelétrica tem que ser construída para ter realmente eficiência são os chamados rios de planalto. Os rios de planalto geralmente são rios encachoeirados que possuem uma declividade, ou seja, uma inclinação maior que faz com que a água possa percorrer maior velocidade. Então, esse tipo de rios de planalto, eles são utilizados na construção de usinas hidrelétricas. Então, aqui no Brasil, temos muitos rios de planalto. Por isso que o Brasil, a energia que nós produzimos, 90% é proveniente das hidrelétricas. Muito importante as hidrelétricas na matriz energética aqui do nosso país. Então, vamos lá. Aqui nós temos dois esquemas, tá? Primeiro esquema que estou marcando e embaixo nós temos o segundo esquema. Se você observar, tá, entre o primeiro e o segundo, o primeiro esquema, o relevo do rio, no caso, tá, a área alagada nessa foi muito maior do que no segundo. Tá? O segundo, a área alagada já foi menor. Por quê? Porque no primeiro
A declividade, o que é declividade? É a inclinação do terreno. No primeiro, a declividade foi menor, o terreno é menos inclinado. Então, foi necessário uma inundação maior, de uma área maior foi inundada para que pudesse gerar potência para aquela hidrelétrica. Agora, na segunda ilustração, olha só, a declividade, tá? A inclinação é maior, então gerou potência. Consequentemente, a área inundada foi bem menor. Tá? Então, a declividade, a topografia do terreno é fundamental para a construção de usinas hidrelétricas. Bem, a energia hidrelétrica ela é renovável, como já falamos, tá? Ela é renovável porque ela depende da força da água dos rios e os rios eles precisam de chuvas. Tem que ter chuva para poder abastecer os rios e, consequentemente, produzir energias nas hidrelétricas. Porque sem chuvas, a vazão dos rios vai diminuir, consequentemente, a produção de energia vai diminuir também. Tá? É renovável, mas depende do ciclo hidrológico, tá? Da disponibilidade de chuvas naquela região. Relativamente barata, bem, relativamente barata porque não existe um tipo de combustível que tem que necessariamente comprar para poder abastecer as hidrelétricas. Não existe. Tá? Quem movimenta a turbina das hidrelétricas são praticamente os próprios rios. Tá? E os rios precisam o quê? De chuvas. Então, devido a esse fato, é uma fonte de energia barata. E o Brasil ele produz muita hidroeletricidade. Tá? Limpa. Bem, limpa porque, obviamente, não, visivelmente observando, você não vê a emissão de gases poluentes para a atmosfera, mas a palavra limpa, como coloquei na tela, está entre aspas. Por quê? Porque nota-se que a usina hidrelétrica, por incrível que pareça, ela também libera gases. Gases do efeito estufa. Quais são? O gás carbono, tá? Gás carbônico, ou então carbono, e o metano. Tá? São dois gases que são liberados para a atmosfera. Por quê? Porque aquele reservatório foi alagado e aquela vegetação, obviamente, ela foi submersa. Então, aquela vegetação, com o passar dos anos, ela vai apodrecendo. E aquela vegetação libera grande quantidade de gás carbônico. Né? O carbono armazenado naquela vegetação ela vai ser liberado aos poucos. Então, a energia hidrelétrica, infelizmente, ela também libera alguns gases para a atmosfera, no caso, gases do efeito estufa. Promove alagamentos de grandes áreas, tá? Desalojamento de populações, impactos ambientais. Gente, olha só, se uma hidrelétrica for ser construída, aquela população ali residente, ela vai, infelizmente, ter que ser removida. Tá? Então, o impacto social é esse e também impactos ambientais. Tá? E alteração na vazão dos rios. Quando eu falo alteração na vazão dos rios, a água que segue pós a usina hidrelétrica ela terá uma velocidade menor, né? Porque aquela água foi represada e o que vai passar depois daquela represa terá uma velocidade de escoamento menor. Então, terá uma alteração na vazão daqueles rios. Potencial hidrelétrico aqui do Brasil. Bem, o maior potencial hidrelétrico é na bacia do Rio Amazonas, tá? Lá na região norte. É o maior potencial hidrelétrico do país, tá? Só que ele não está totalmente aproveitado. Tá? Por que maior potencial? Porque existem muitos rios, tá? Que podem gerar energia hidrelétrica, só que ainda não são totalmente utilizados. Tá? Tanto que se utilizar todos os rios da bacia do Rio Amazonas para a produção de energia hidrelétrica, obviamente vai gerar um impacto ambiental muito grande, porque ali é o domínio da Amazônia. E a Amazônia já está sofrendo com o processo de desmatamento já há muito tempo. Agora, o maior potencial aproveitado é a bacia do Rio Paraná. O Rio Paraná, sim, tem muitas usinas hidrelétricas já instaladas
e nesse caso é o maior potencial aproveitado. Aqui nós temos o mapa, dois mapas, né? Primeiro mapa, mapa da bacia do Amazonas. Como você observa, a região norte, tá? Como já falei para vocês, é a região que possui o maior potencial, mas ainda não é totalmente aproveitado. Se houver aproveitamento, vai gerar um dano ambiental também, um dano ambiental. E aqui do lado nós temos a área de abrangência da bacia do Rio Paraná, né? Então é uma área populosa, uma área bem industrializada, onde se concentram a maior parte das hidrelétricas aqui do nosso país, tá? E no caso, a bacia do Rio Paraná é totalmente planáutica. Vamos à questão. As usinas hidrelétricas costumam gerar muitas polêmicas quando construídas, pois, se de um lado elas visam atender às demandas energéticas, por outro, elas geram graves impactos ambientais e sociais, dos quais podemos citar. Vamos lá. Primeiro, perda da vegetação em áreas de inundação. Bem, acontece isso? Sim, claro, verdadeiro. Tá? Porque se alaga, se produz aquele lago para a construção da hidrelétrica, então aquela vegetação vai ser perdida. Remoção de famílias em áreas atingidas pela barragens, a mesma coisa, aquelas famílias ali que viviam, infelizmente, elas serão removidas, gerando um dano social. Liberação de gás metano na atmosfera. Sim, como já falei para vocês, a hidrelétrica ela libera gases do efeito estufa, entre eles o carbono e também o metano. Alterações nos cursos d'água utilizados pelas usinas. Sim, depois quando se constrói aquela represa, aquele rio represado, o que vier depois da usina, que nós chamamos de jusante, vai ter uma modificação do volume, da velocidade da água que vai depois da usina, tá? A jusante da usina. Então vamos lá, as quatro são verdadeiras. Estão corretas as afirmativas. Qual é? Então, 1, 2, 3, 4 estão corretas. Então, a alternativa correta vai ser a letra E. Gente, obrigado.